Falar um pouquinho sobre o trabalho lindo do Barco Hospital Papa Francisco. Gente, ele é idealizado pela Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus, um barco que faz um trabalho transformador, que foi inaugurado no dia 17 de agosto de 2019 na cidade de Belém, no Pará. Só para você ter uma ideia, de lá para cá, eles já atenderam milhares de pessoas. Eles atendem mais de 1000 comunidades ribeirinhas na região amazônica. E hoje a gente vai receber um cirurgião que faz parte desse trabalho, é cirurgião coloproctologista, e ele vai contar um pouquinho da experiência dele. Dr. Daniel de Castilho, seja muito bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Uma alegria te receber, Obrigado viu? pelo convite. Vamos lá, vamos sentar para conversar. Eu vou sentar aqui do seu lado. Tá bom. Esse trabalho é muito lindo. Toda vez que eu converso com qualquer voluntário que foi, eu acabo me emocionando. E acho que todo mundo deveria ter o privilégio de viver essa experiência. Eu estou falando de forma exagerada ou, de fato, é um privilégio? Olha, o barco, assim, é algo muito emocionante, tá? Eu fiquei ensaiando um tempo para ir para o barco. Também não é algo assim que você fala, eu vou para o barco. Primeiro que a gente tem que mudar toda a nossa agenda. Então, você tem que tirar todos os seus compromissos para poder se dedicar para o barco. Geralmente, a gente fica lá uma semana, de 7 a 10 dias, dependendo da expedição, e visitamos 2 a 3 comunidades, dependendo de como é a rotina. E eu vou te falar uma coisa, eu chorava todos os dias. Eu acordava e era muito emocionante, porque eu tenho um agravante também em relação ao barco. Eu sou paraense, então imagina poder voltar para o meu estado para atender essa população ribeirinha. Então, você escolheu a pessoa certa, porque assim, eu me emocionava todos os dias. Me conta uma coisa, o que você mais percebeu ali nas pessoas de carência? Eu acho que tem uma coisa que ficou clara para mim, que é a questão do privilégio que nós temos de estarmos aqui hoje, por exemplo. Então, eu sou filho de médico, então para mim seguir na carreira médica, fazer medicina, foi muito mais fácil. Quando eu comparo com uma criança que é daquela região, dos ribeirinhos, tá? Então isso foi muito sério, essa questão da diferença de acesso. Porque você tem que imaginar o seguinte, é uma população que vive à margem do rio e que não tem praticamente nenhum acesso. Em alguns momentos, era o primeiro contato com médicos que era o nosso barco. Então isso era muito emocionante. Tinha alguns pacientes que queriam tocar a gente, saber o que nós fazíamos, saber como que era esse atendimento, que nunca nem tinham visto um médico. Olha, é outro mundo, né? É. E aí, um cirurgião coloproctologista, eu imagino que para eles também tenha sido algo muito diferente. Vocês tinham equipamentos para fazer, por exemplo, exames lá, para saber a situação dessas pessoas? Isso também foi uma surpresa muito positiva, porque quando nós fomos, eu não sabia muito bem como que era a estrutura do barco. Eu já tinha ouvido falar. Eu trabalhei 10 anos no Lar São Francisco, em Bragança Paulista, na universidade. Então, já conheci os franciscanos, o trabalho deles, mas só que eu não conhecia o barco, eu nunca tinha ido. E quando eu cheguei lá, foi uma surpresa, porque no barco faz ultrassom, tem a parte de radiologia, tem a parte de eletrocardiograma, exames de sangue, mamografia, tá? E o mais fantástico que é as cirurgias. Então, nós temos centros cirúrgicos, recuperação anestésica, é tudo fantástico. Eles são muito bem equipados. Um cirurgião coloproctologista, eu imagino que faça cirurgia de hemorroidas, de câncer de intestino e outras coisas mais. Você teve que fazer alguma cirurgia na sua área, no barco? Na verdade, o que eu fiz lá? As cirurgias foram muito mais voltadas para a parte de cirurgia geral, principalmente hérnia e vesícula. Imagina o seguinte, então, para um pai de família de uma região ribeirinha, que tem uma hérnia inguinal, aquela protuberância aqui na região da virilha, ele para de trabalhar e muitas vezes ele que provém o sustento da família. Então, você volta essas pessoas para o trabalho, para voltar a ter o provento da família. Então, isso que era o mais importante, com uma simples cirurgia de hérnia, que é a nossa rotina do dia a dia. Olha, você não salva uma vida, você salva a vida de uma família, porque depende daquela vida que a sustenta. Isso foi muito importante. Que incrível, isso é realmente espetacular. Você falou da estrutura do barco, né? São muitos médicos, muitas pessoas envolvidas? Em média, nós somos em 15, entre dentistas, tá? Então, eram 2 dentistas na minha expedição, anestesiologista, cirurgiões, de 2 a 3 cirurgiões, a parte clínica, a parte de radiologia, a parte de ortopedia e parte de oftalmologia.
E me conta uma coisa, em relação a essa equipe médica, tinha alguma necessidade, de um profissional que não estava lá, algum médico especialista em algum assunto que tenha te chamado a atenção? Não, o nosso, todos são especialistas, então uma coisa também importante, para ir no barco, geralmente não são médicos recém-formados, já são médicos com experiência, muitas vezes com títulos de especialistas, tá bom? No nosso tinha ginecologista, só não tinha pediatra, mas só que daí a parte clínica, os clínicos atendiam a parte de pediatria, então supriu todas as necessidades. Quando a gente conversa sobre saúde, a gente sempre reforça os pilares da saúde. Exercício físico, sono de qualidade, alimentação. A gente sabe que nessas regiões a alimentação é muito precária, né? Apesar de que eles têm algumas coisas que a gente não tem aqui, como o sol, por exemplo, que fornece para eles a vitamina D, né? Isso talvez desse um pouco mais de imunidade, mas apesar de ver numa região ribeirinha, ter em dia esses pilares da saúde? Na verdade, era justamente o contrário. Quando a gente chegou para fazer as cirurgias, o primeiro dia era só de avaliação pré-operatória, ver os exames, ver a parte de pressão, parte pulmonar. Ninguém tem doença. Porque você tem que pensar o seguinte, é uma população que anda, é uma população que come peixe. Tá? Então, eles têm muito menos doença do que a nossa população aqui no sul. Mas não é que tem menos doenças, a gente está falando dessas doenças Sim. virais, dessas doenças corriqueiras, que eles estão lá e não estão precisando de cuidado. Pelo contrário, são milhares de cirurgias realizadas anualmente, né? Sim, o nosso barco, olha, ele ficou lá uma semana, nós fizemos 70 cirurgias. Olha isso, em uma semana 70 cirurgias. Gente, em uma semana 70 vidas transformadas. Algumas vidas salvas, né, pela cirurgia. E outras qualidades de vida, com toda certeza. E de atendimento médico, o nosso deu 5.500, mais ou menos, atendimentos médicos. E uma coisa também interessante do barco, então o barco ele fica atracado numa cidade e a população vem para ser atendida. Essa população não tem o que comer. Então o barco ele fornece também alimentação para todos esses pacientes que eles vêm para ser atendidos pelo hospital. Eu já conversei com alguns médicos que participaram da expedição e eles me contaram que algumas pessoas vêm de muito longe, né? Vêm de Rio, porque está em outra comunidade e que está distante de onde o barco está atracado, que às vezes pega um barquinho e navega a noite inteira para conseguir o atendimento. Às vezes mais de um dia. E esse transporte fluvial não é um transporte barato. Então, para chegar até o barco hospital, eles também gastam um bom dinheiro para chegar lá. Então, por isso que a hora que chega, a gente dá todo atendimento, o que tem de melhor para esse paciente. Agora, você vê, é um trabalho lindo, é um trabalho sério. Eu sei que a gente, como população, a gente quer apoiar quem faz e faz bem feito, né? E às vezes a gente fala, será que eu faço minha doação aqui ou ali? A gente está mostrando isso para vocês e a gente aqui na Rede Vida levanta essa bandeira e diz para você assim, pode confiar, porque realmente é um trabalho incrível. Então, se você não é médico, você não é da área da saúde, você não tem disponibilidade para estar numa expedição como essa, você está sim quando você faz a sua doação, quando você faz a sua contribuição. Porque esse barco também tem um custo, e é um custo alto, bem alto. Então, você está vendo no vídeo, tá aí o QR Code, abre a câmera do seu celular, aponta para esse QR Code e faz a sua doação. Eu penso que nada é por acaso. E a gente, toda vez que faz, a gente com certeza sente um bem-estar enorme. A Bíblia fala que melhor é dar do que receber. E a gente está aqui para aprender a amar. E amar é isso. Amar é se doar. E é doar aquilo que a gente tem. Ao invés de você reclamar das coisas que você não tem, agradeça pelo que você tem e doe. Tá bom? Faça a sua doação, sua contribuição agora com o Barco Hospital Papa Francisco. Você tem vontade de voltar ao barco? Tenho. O nosso grupo ficou tão amigo, tão unido, né, desses 15 profissionais, que nós iríamos voltar agora, esse mês, que completou um ano da nossa missão. Mas uma das nossas colegas, a anestesista, a Nicole, ela está grávida. Então, o que a gente combinou? Vamos esperar o nenê nascer e a gente vai voltar na missão no final do ano.
Maravilha. Bom, vou te pedir 2 minutinhos, eu volto para a gente passar todos os dados certinhos para dar mais uma reforçada aí para a turma participar de forma efetiva desse trabalho maravilhoso. Me aguarda, doutor Daniel? Eu volto já. Doutor, eu queria que você desse um recado, assim, uma chamada, na verdade, para os seus colegas médicos, para quem está assistindo a Rede Vida e que pode colaborar com esse trabalho. Queria que você, com toda a experiência que você viveu, abrisse o coração para me ajudar a chamar essa turma para participar desse trabalho tão lindo. Depois eu vou deixar o contato do barco, de quem faz essa seleção dos médicos. E o que eu posso dizer, mas eu tenho quase 17 anos formados em medicina. E essa foi a experiência mais gratificante que eu tive na minha área. Você faz uma renovação daquilo que te levou a fazer medicina, o que fez o seu olho brilhar para fazer medicina. Então lá, quando você atende essa população, você volta para o seu juramento e você entende qual que é o seu papel. Você entende o que é bondade, o que é essa gratidão que a gente tem que ter pelas outras pessoas e o amor ao próximo. Por exemplo, Cláudia, uma vez a gente foi passar visita nos pacientes que eram operados e eles ficam em redes, né, esperando o dia seguinte para poder ir embora. E tinha uma senhora alimentando outro paciente. Eu falei, a senhora é parente? Falou, não, eu vim aqui ajudar. Então, entre eles também, eles já criam uma rede de voluntariado para se ajudarem no pós-operatório, levando remédio curativo. Então, isso é muito importante. Então, a gente lembra da nossa essência. Coisa mais linda. É puro amor. A Rede Vida, inclusive, está fazendo uma série de shows solidários. Apresentei um com o Zeca Lima, o Dunga gravou recentemente um outro. A gente está tendo com muita frequência esses shows, que é a oportunidade para você participar. Mas eu quero que você participe agora. Eu quero que você faça a sua doação já. Continua aqui na tela o QR Code, faça a sua doação, abra o seu coração. Esse movimento não pode parar, esse é um movimento que depende da gente. Isso é amar. Isso é entender o significado da vida. O doutor está falando que ele relembrou o propósito da escolha profissional dele, o propósito da vida dele, da vida profissional dele. E o propósito da nossa vida é amar, como Jesus nos ama. Né? A gente não pode esquecer isso. Doutor, muito obrigada. Aqui em São Paulo você atende em consultório? Eu atendo no meu consultório e no Hospital Santa Catarina. Tá. E a sua especialidade de cirurgia coloproctologista? Isso. É voltada para pacientes que têm problemas no intestino? Isso, parte de intestino, de câncer e de doença inflamatória intestinal, Crohn, retocolite. Ok. Olha, ele está no contato 11 3288 1709, para quem precisar de um médico, pode marcar uma consulta, 11 3288 1709. E o Barco Hospital, QR Code aí. Se você tiver alguma dúvida, entra no site para conhecer mais, ajudeobarco.com.br, ajudeobarco.com.br. É para isso que a gente está aqui. Vamos viver para ver muita gente ser curada com a ajuda desses profissionais maravilhosos. Obrigada, doutor. Obrigado, Até Cláudia. a próxima, Até viu? mais. Coisa linda, né? É lindo. É realmente um trabalho que emociona. Uau! A gente se emociona de assistir essas imagens, imagina quem está lá.